O setor do cimento tem consciência do impacto que tem a nível de emissões de CO2. No fundo, estamos a falar, quando falamos em sustentabilidade do setor, estamos a falar em descarbonização relacionada com as emissões de CO2. E o setor tem essencialmente duas fontes de emissões de CO2. Uma é relacionada com a combustão de combustíveis fósseis, embora também haja resíduos, e emissões oriundas do próprio processo, a transformação do calcário, da pedra calcária, em clinker, que é a matéria-prima fundamental para o fabrico do cimento, que é responsável por cerca de 2/3 das emissões de CO2. Consciente disso, tem estabelecido um programa de descarbonização. Já muito trabalho foi feito em termos de progressivamente ir introduzindo mais combustíveis alternativos para reduzir as emissões a nível da combustão e também novos tipos de cimentos compostos que também têm impacto a nível das emissões de CO2 por tonelada de cimento. E essa consciência, digamos, levou a que em 2021 o setor fizesse e publicasse um roadmap, no fundo, de acordo com os programas que a União Europeia tem estado a lançar, o Green Deal, o Fit for 55, esse roadmap também um pouco de acordo com o roadmap da indústria cimenteira europeia, a Sembiro, que estabelece metas a 2030 e de modo a atingir a neutralidade carbónica em 2050. Mas, portanto, o passado recente já há trabalho feito, mas há trabalho ainda acrescido para as próximas décadas até atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Temos que reduzir a utilização de combustíveis fósseis à custa de utilizar mais combustíveis alternativos, mais resíduos, e aí há de facto uma necessidade de haver uma reorganização ou uma melhor organização a nível do país no que diz respeito aos combustíveis alternativos. Nós podemos, nesta altura, o setor utilizará cerca de 40% de combustíveis alternativos, de resíduos, mas pode utilizar muito mais. Há fábricas na Europa que já consomem cerca de 90% de combustíveis alternativos e esse tem que ser o caminho. Mas para isso há que haver também um enquadramento legal, uma nova reorganização de toda esta área a nível nacional. Por outro lado, um dos pontos importantes e que derivam do processo, como eu referi anteriormente, que é as emissões de CO2 derivadas do processo, que representam cerca de 2/3 das emissões de CO2 do processo de fabrico de clinker. Nós podemos reduzir através da utilização de novos produtos, novos cimentos com menos incorporação de clinker, mais utilização de outros produtos sem impacto a nível de CO2, como sejam argilas calcinadas, etc. Mas a partir de determinada altura só conseguimos atingir a neutralidade carbónica em 2050 se fizermos projetos de captura e utilização de CO2. Para esses projetos é necessária toda uma infraestrutura de tubagens que possam ligar os emissores de CO2 às zonas onde se pode armazenar o CO2 e depois poder ser reutilizado para outros fins. Esta rede, esta infraestrutura, é importante que haja também uma estratégia do país e também da Europa no sentido de implementar toda esta infraestrutura para poder ser utilizado o CO2, seja para armazenamento, seja para reutilização para outros fins, nomeadamente a produção de combustíveis sintéticos. Esta iniciativa é muito importante por duas razões. Primeiro, nós através dela sabemos qual é o estado da arte, no fundo, nesta altura, de todas as empresas e não só em Portugal, no que diz respeito à descarbonização e ao ponto de situação atual e à estratégia que cada uma das empresas tem para o futuro. Por outro lado, essa estratégia também e essas estratégias vão nos dizer o que necessidades é que há, não só das próprias empresas, mas também do próprio país, em termos de investimentos para atender às necessidades que cada um dos setores tem para reduzir o impacto a nível de CO2 e atingir a neutralidade carbónica como todos nós queremos, e é esse também um objetivo a nível do país.